E então, em 92, eu fiz a formação com Robert Gildes, que é o co-criador da PNL, que tem a Universidade da PNL nos Estados Unidos, e foi quando ele foi o que fez a introdução do meu livro, Sim. que está sendo lançado o De Bem com a Vida, que são todas as técnicas da PNL, e que a gente vai lançar no congresso de PNL, que vai ter semana que vem. Esse De Bem com a Vida não é igual ao primeiro livro, né? Porque você já tem muitos livros. Eu tenho 9 livros escritos, né? Tenho esse que é um romance de PNL, tenho esse de metáforas, a cura pelas metáforas, tenho esse que é a história da minha vida dentro da PNL, e tenho o Oráculo das Borboletas, que é toda a PNL em forma de mensagens, que depois a gente vai tirar uma carta, né? Então são 67 mensagens com cada sabedoria da PNL aqui dentro, que a gente tira dentro da psicoterapia, né? Quando a gente faz consultoria em PNL. E esse livro eu lancei em 97, onde foi o C7 que lançou. E o Gildes, eu caminhava com o Gildes, né, nos cursos, e ele falava, Vânia, você está inovando dentro da PNL. Você está trazendo o trabalho corporal para a PNL, que é a nova geração da PNL. Porque eu vinha do yoga. O yoga, desde os meus 17 anos, eu sou formada em yoga. E aí foi curioso, porque naquela época eu já fazia o cruzamento do corpo com a mente. E o Gildes dizia, isso vai ser o que as terapias precisarão trabalhar no futuro. Não é mais só a mente, as emoções. É isso falando do nosso corpo, que é o trabalho que a gente traz da propriocepção. Porque a estereocepção são os 5 sentidos interpretando a realidade. Você está interpretando a realidade que está acontecendo. Só que nós interpretamos de acordo com o nosso mapa de mundo, que tem a ver com as crenças que nós trazemos da nossa infância, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, que tem coisas boas e coisas ruins. Sim. Tem coisas que são uma desgraça. Que o VAGOG, que a gente chama, né? VAGOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Isso. Tudo isso eu entendo. Agora, esse propriocepção e improcepção também tem, né? Interocepção. É o que a Nazaré Castellano é uma neurocientista que, lá da Universidade de Madrid, ela trouxe esse experimento agora em março de 2023, onde é decodificado dentro da neurociência que a postura corporal, o semblante do rosto, o que você pensa e os movimentos da tua mão estão fazendo você acessar núcleos no teu cérebro, ativando coisas positivas ou negativas. Então, como eu estava falando, as pessoas que estão na frente do celular, que a gente... Isso. Está mexendo ali, né? Sim. Ela fecha a glândula tireoide. E fecha como ela fica olhando para a telinha, aqui. E às vezes a letra é pequena, a letra é pequenininha. Então ela franze a testa para olhar e ela baixa. Esse código corporal, gente, é extremamente nocivo, porque acessa um código milenar que é de tristeza, depressão, angústia. Você já viu algum depressivo assim? Nunca vi. Nunca. O depressivo Nunca vi. sempre com a cabeça para baixo. Exatamente. Então, e olha o padrão da humanidade hoje, todo mundo no celular aqui olhando para baixo. Isso é uma desgraça, faz com que a pessoa acesse estados de tristeza, mal-estar, depressão, porque é automático, isso é acessado, são códigos neurolinguísticos. E aí a gente tem que fazer um novo código, que é aquela dica que eu estava dando antes, que são 3 minutos, pessoal. 3 minutos olhando para o céu. Cima. Isso. Vânia, eu vou fazer isso amanhã já. Eu já vou começar a fazer isso. Eu nunca fazia isso. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou... Explica de novo isso aí. É o seguinte, é uma dica
fantástica, que ajuda a pessoa a tirar ansiedade e depressão rápido, muito rápido. Você vai na janela, quem tem quintal, quem tem varanda, melhor ainda. Mas se você não tem, está num trabalho que só tem a janela, abre a janela e olha para o céu. Porque olho, gente, os olhos é a única parte do cérebro exposta. O olho é cérebro, é o nosso mouse do computador. Você está pensando, os teus olhos estão mexendo. Então, quando você alonga os olhos para ver o passarinho que está voando mais longe, as árvores mais distantes, a nuvem, sabe quando a gente brincava na infância de olhar a nuvem, o formato da nuvem? Sim. Quando você olha para o infinito, o teu cérebro, primeiro, descansa e você oxigena os seus neurônios. E quando você ergue a cabeça e olha para o infinito, você abre a garganta. Glândula tireoide. Nunca teve tanto problemas de tireoide, que altera o peso do corpo. Problema de depressão tem a ver com a tireoide. E muitas pessoas tendo câncer na garganta. Espremendo a garganta o tempo inteiro. A gente precisa abrir para oxigenar, respirar fundo, abrir o peito. Então, abre a janela, olha para o infinito, abre o peito, ergue os braços. Se você ergue os braços, abre e fecha a mão. Porque lembra que nós temos uma tiara no nosso cérebro que decodifica bem-estar pela postura das mãos, gestos, postura dos ombros, coluna arcada ou aberta e fisionomia do rosto. Se a pessoa está com a testa franzida, se ela está arcada e só mexendo o dedão, isso é um caos. Isso é uma destruição para o sistema. Você está deprimindo o teu sistema. Mas se você abre o peito, abre as mãos, olha para cima, olha para o infinito e respira fundo, você faz saúde imediata. Você faz bem-estar, ânimo. Você cura uma ansiedade, uma depressão rapidamente. É claro que você vai fazer depois uma psicoterapia para limpar os padrões que a gente herda, mas você já pode ajudar no presente fazendo essa postura corporal, que é essa propriocepção mais aguçada para o bem-estar. Que eu brinco muito. Quando as pessoas vão para os cultos evangélicos, ou que vão para um terreiro, né? Eles vão lá, levantam a mão, ficam assim, dançando e cantando as músicas, aleluia, aleluia, ergue a cabeça para ver o pastor lá no palco, e fala, nossa, milagre, eu estou bem. Você pode fazer esse milagre em casa. Você abre a janela, faz uma oração balançando teus braços, conversa com Deus, respira fundo. Em 1 minuto você está de bem com a vida. Você já reprograma o teu cérebro porque você está mexendo com o teu código corporal. A postura corporal, porque o nosso corpo é o nosso biocomputador. Então tem 3 formas de você já mudar o seu estado interno. Beber água, né, os seus 2 litros de água por dia, de preferência em vidro. Respirar fundo. Tudo se resolve com uma boa respiração. Você faz lucidez quando você faz uma respiração profunda e postura corporal, olhar para o infinito, mudando o teu pensamento, coloca ali um pensamento positivo que o nosso mantra na PNL é calma, Vânia, está tudo bem. Repete comigo. Abre teu peito, ergue teus braços, olha para cima, respira fundo, expira e fala calma. Calma, Paulo, está tudo bem. Que maravilha. Mais uma vez, fala o teu nome junto. Calma, Vânia. Está tudo bem. Tudo bem. Mimi, maravilha. Vânia, eu quero saber uma coisa. Faz isso 3 vezes. 3 vezes de manhã, faz isso 3 vezes à tarde,
Tá. E, se puder, 3 vezes à noite, pronto, você está endorfinado, está de bem com a vida, você vai jogar fora um monte de porcaria. Vai resolver todos os problemas da humanidade? Não. Mas vai ajudar um monte a você ficar melhor para ter reações mais construtivas para os desafios que vêm no dia a dia. Porque a Terra é cheia de desafios. Mas se eu estou bem comigo, eu consigo reagir de uma forma muito melhor. O problema é que a Castellanos descobriu isso. Se eu estou aqui o tempo inteiro com a testa franzida e olhando para baixo, olha a descoberta dela. A pessoa que franze a testa e olha para baixo, se acontece uma coisa perto dela, uma coisinha assim, ela faz assim, estressada. Ela tem reação agressiva, porque ela está espremendo a amígdala interna no hipocampo. O franzir a testa exprime uma amígdala aqui dentro do hipocampo e faz você reagir negativamente às coisas que acontecem. Mas e se você abre a sua testa, olha para frente e respira, pode acontecer uma coisa enorme, ruim, mas você tem uma reação pacífica. Uau! Neurociência descobrindo isso. Agora, em 2023. Então, é necessário nós termos uma postura melhor, respirar, termos palavras construtivas na mente para sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, pessoas mais calmas. Porque a gente sabe que se você estiver estressado no trânsito, você pode levar uma fechada, você pode ser agredido. Então, a gente tem que ter paciência, tolerância. Isso a gente faz internamente, com atitudes culturais. Sim. O que é, então, a diferença? Porque você falou 5 sentidos, e você falou que nós temos mais 2, 7 sentidos. Eu já fiquei curioso para saber. Aí você falou que propriocepção é um sentido. E o que é a diferença entre propriocepção e esterocepção? O que é a diferença? É assim, então nós temos os nossos 5 sentidos, certo? Que é o que está dentro do nosso corpo. Visão, audição, olfato, paladar, tato, está tudo aqui. É o nosso biocomputador agindo e recebendo as informações. Então, quando eu uso os meus 5 sentidos para decodificar a realidade, e eu vejo o mundo lá fora e interpreto essa realidade, isso se chama esterocepção. Eu estou exteriorizando os meus sentidos e me relacionando com o mundo lá fora. Certo. Quando eu pego esse mundo lá fora e ponho para dentro e crio um mapa de mundo, segundo Gregory Bateson, tenho o meu mapa de mundo, e eu faço a digestão disso e reajo. Então, a pessoa que tem uma tendência a ser nervosa, então ela vê as coisas e já fica nervosa, agressiva, ela vai ter ultra nervosa. Ela vai ter um estômago que não vai conseguir digerir a realidade. Ela vai ter cabeça que dói, uma cefaleia, uma enxaqueca. Ela vai ter dor nas costas, porque ela carrega o mundo nas costas. Então, quando eu pego o mundo externo e ponho para dentro, e interpreto e armazeno nas minhas células, eu estou fazendo propriocepção, eu me aproprio desse mundo externo aqui dentro. Legal. E aí, essa reação interna sou eu que estou fazendo, porque o mundo lá fora é que se eu tiver uma irmã gêmea do lado, ela vai olhar esse mundo e vai interpretar diferente de mim. Exatamente. Nós sabemos disso. O mapa não é um território, a gente fala. O mapa não é um território. Pode ser gêmeos univitelinos que interpretam a educação que receberam dos pais de formas diferentes. Viram o mundo, mas fizeram uma propriocepção diferenciada. Interocepção e propriocepção. Eu trago para dentro.
Só que... Como isso pode melhorar essa linguagem corporal que você falou, Lida? Ah, ela tem uma ligação com a PNL? Tem uma ligação com a PNL? Sabe por quê? Ah. É muito curioso. 90% das pessoas não têm consciência da propriocepção. Sim, Não tem. Então, eu geralmente comento, porque aqui no livro eu tenho o depoimento de um médico, que é o Dr. Edmilson Fabre. Ele é médico, ele veio fazer o curso de programação neurolinguística aqui comigo, que já tem um tempo que a gente tem a certificação do MEC como pós, e ele veio fazer a pós. Médico, ele tem um consultório em Curitiba há muitos anos, já é formado há muito tempo, gastroenterologista. E ele falou assim, Vânia, eu aprendi mais de PNL, de medicina aqui no curso de PNL, do que na faculdade durante 7 anos. Porque me ensinaram a olhar para o estômago. Se eu tinha algum problema no estômago, eu ia lá e dissecava o estômago, às vezes tirava um pedaço do estômago. E hoje, aqui no curso de PNL, eu descobri que o nervoso, um pensamento negativo, uma pessoa que é nervosa, tem problema de estômago. Por isso que dá o nome de úlcera nervosa. Sim. Então, o jeito que eu interpreto a realidade e eu armazeno ela dentro de mim, ela está afetando. O nervoso afeta o estômago, o medo afeta o rim, a raiva afeta o fígado, mau humor afeta o intestino. Então, cada órgão, a tristeza afeta o pulmão, a mágoa afeta o coração. Então, cada emoção, cada sentimento afeta um órgão do nosso corpo. Mas isso a gente não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, e aí a pessoa não tem essa conexão. Ela sente mal-estar, ela toma remédio. Ela não para escutar. Ah, se eu estou sentindo uma dor de estômago, esse médico falou, a pessoa tem que se perguntar o que eu fiz para ter essa dor de estômago. Ele falou, aprendi aqui na PNL que eu tenho que fazer a pergunta. O que eu estava pensando? O que eu estava sentindo para ter dor de estômago? Claro que a dor de estômago pode ser uma feijoada à meia-noite, uma cachaça que toma à noite, tem a parte da alimentação, é visão sistêmica, né? Hoje a gente está já na terceira, quarta geração da PNL que fala dessa visão sistêmica. Tudo é interligado. Mas o que eu penso, o que eu estou pensando está afetando as minhas células, porque eu sou um grande biocomputador ambulante. Então ele descobriu que a forma pensamento estava afetando tanto que ele fechou a clínica dele tradicional e hoje ele tem uma clínica de administração do estresse. É tipo um spa a clínica dele, porque hoje ele vê a pessoa como um sistema, o que ela pensa, o que ela sente, as emoções estão afetando o corpo. Então a grande pergunta, e os livros que eu vou escrevendo, já tenho uns 8 livros escritos nessa área, todos eles são práticos, são exercícios que a pessoa vai fazendo, que até vou levar para o congresso, né? No congresso a gente vai estar lá... Uma que você tinha todo o practitioner que você estava dando, é esse aí? Isso. Esse aqui... Esse é o practitioner teu, é isso? É o practitioner. Exatamente. Mas, Vânia, eu tenho mais umas perguntas aqui que eu fiquei curioso. É saber como essa linguagem corporal, ela, unido à PNL, né, pode melhorar a qualidade da nossa vida. Sim. Porque a linguagem corporal, ela vai mostrar o que você está pensando. Lembra que Albert Mehrabian trouxe o estudo que na comunicação 7% é palavra. 38% da nossa comunicação é o tom de voz. Sim. E 55% é a expressão corporal, o gesto. Isso. Então, percebe que mais de 90% da comunicação não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Exatamente. Tem a ver com a expressão do corpo e o tom de voz. Tem pessoas que falam assim, tem pessoas que falam assim, tem pessoas que são rabosas, tem pessoas... Né? E tem pessoas que são calmas no tom de voz. Tem pessoas que têm um ritmo. O tom de voz,
marca o ritmo da pulsação do coração. Então, de acordo com a pulsação do coração, vai dar o teu time nos teus movimentos, nos teus gestos. Então, você expressa no tom de voz e nos teus gestos qual é o teu ritmo interno. E o teu ritmo interno está diretamente ligado aos teus pensamentos. Os teus pensamentos são negativos, estressantes, faz você ter um tom de voz mais pesado, mais nervoso. Se você tem um pensamento mais construtivo, um pensamento mais otimista, você vai ter um tom de voz mais... Naturalmente, você vai erguer o canto dos lábios. A gente gosta de ouvir o Walter porque ele fala sorrindo. Diz que isso, na comunicação, é mais de 90% do sucesso. Eu também falo sorrindo. Né? Então, isso já é decodificado na neurociência. Só uma pausa para a minha água. Sim. O Buda já dizia que a gente deve temer a mente mais que cobras e assassinos. A nossa mente influencia no nosso corpo. Exato. A pessoa que tem pensamentos construtivos de esperança, ela, muitas vezes, quando ela fala, ela ergue o canto dos lábios. Porque esse erguer o canto dos lábios tem a ver com um código dentro do cérebro, que é um código mais esperançoso, que libera endorfinas. Tanto que tem uma dica que é muito simples. Mesmo que você esteja com problemas, erga o canto dos lábios por 8 minutos por dia. Isso eu não sabia. O simples fato de você erguer o canto dos lábios libera endorfina no teu sistema, porque é um código neurolinguístico de bom humor. Porque nós temos códigos no nosso corpo. Olhar para baixo e franzir a testa, a Nazaré Castellano, essa neurocientista, mapeou. A pessoa que fica olhando para o celular nessa posição tem a redução da memória e a postura para enfrentar a realidade negativa. Então, as coisas podem ser desse tamanhinho, ela interpreta de uma forma muito negativa. A pessoa que abre o olhar, olha para frente com a postura erguida, pode acontecer uma coisa super ruim, mas ela tem uma interpretação mais otimista, mais construtivista. Ela não se estressa tanto, ela sabe sair dos problemas com mais facilidade. Olha que curioso, a postura corporal, junto com a forma pensamento, faz você reagir de uma forma muito melhor aos problemas da humanidade. Por isso que nas empresas, hoje estão contratando pessoas que têm o QI mais alto. Antigamente era o QI, coeficiente intelectual. Tinha que ter um monte de curso, ser intelectual. Só que perceberam que a pessoa que é altamente intelectual nem sempre tem o QE alto. E o que é o QE? Coeficiente emocional. O que é o coeficiente emocional? É a pessoa que tem resiliência. É a pessoa que sabe interpretar os desafios com mais otimismo, mais esperança. Ela busca saída, ela não busca problema. É a pessoa que olha para o mundo e já fala, qual é a saída para isso? A pessoa que é negativa, ela olha e fala, que problemão, hein? Que dificuldade. Lembra do Lípido Hard, aquele desenho animado de antigamente? Que era a hiena com o alligator, né? Sim. A hiena estava sempre, dia, azar, cabisbaixo, né? A hiena estava sempre olhando para baixo, meio corcunda. E o líder era o alligator, todo. Vamos ter esperança, olha que dia maravilhoso, olha que chuva linda, olha que sol maravilhoso. Postura erguida. Olha que interessante o cara que criou esse desenho animado. A postura corporal revela os nossos pensamentos. Mas muitas vezes, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, mas muitas vezes a pessoa pode falar assim... o cabelo assim, fica mais bonito até, arrepiado. Assim. Eu quero saber mais uma coisa, eu quero saber o seguinte, essa linguagem corporal eu já vi que ela
influencia e tem uma unição com a PNL, ela é unida, pode ser usado com PNL, claro, porque tem uma reação no corpo, daqui para frente e tudo mais. Ela pode melhorar os nossos relacionamentos? Com certeza. Absoluta. Como pode melhorar os relacionamentos? Primeiro, aquela pessoa que é corcunda e olha para baixo e franze a testa, ela respira pouco, ela fecha os pulmões, ela tranca, ela fecha os pulmões, então ela vai ter problema de pulsação reduzida. Bate o coração com uma deficiência, respira pouco. Nós sabemos que vida é respiração. Chegamos na Terra pela primeira inspiração e partimos da Terra pelo último suspiro. A respiração, ela oxigena nosso cérebro e oxigena as nossas células. Ela faz a troca do mundo externo com o mundo interno. A pessoa que tem postura corporal fechada, ela vai ter deficiência de oxigenação. Vai pensar reduzido. Ela vai ter dificuldade de pensar com clareza. Então, se acontece um estresse na relação, se a esposa fala uma coisa um pouquinho torta, ela vai ter uma interpretação negativa mais exacerbada. Isso é pesquisa da Nazaré Castellano, neurocientista da Universidade de Madrid, que saiu a pesquisa agora em março, gente. A BBC News trouxe esse artigo, saiu na internet, tem tudo que é lugar. Eu vou falar sobre isso no congresso, que vai ser semana que vem. Pessoal, então a pessoa, quando tem essa postura corporal tensa, ela vai ter facilidade para brigar no trânsito, vai ter dificuldade para ter harmonia no relacionamento com os filhos, com o marido ou com a esposa, com o pai, com uma mãe. Mas a pessoa, você já percebeu que o esportista, a pessoa que faz esporte, que caminha, que corre, que joga, ele é mais aberto, ele olha mais para frente e ele tem mais tendência a estar mais oxigenado, ele ri com mais facilidade. Entendeu? A pessoa que é mais sedentária, ela se fecha. Ainda mais com esse bendito celular que é maravilhoso, mas tem gente que usa em excesso e está dando para criança usar. Meu Deus do céu! A NASA, gente, pesquisa recente, que é o maior centro de tecnologia do mundo, proíbe celular para os filhos. Só começam a usar celular na pré-adolescência. Criança não usa celular de jeito nenhum na NASA. Olha só. E nós hoje vemos, eu caminho no Parque Barigui, eu vejo casal com o bebê dentro do carrinho e o bebê olhando o tablet. E os passarinhos cantando, as árvores, as borboletas e o bebê dentro do carrinho olhando o tablet. Eu fico enlouquecida, eu tenho vontade de ir lá arrancar aquele celular, aquele tablet, jogar, fazer modo avião. Puf! Mas como é que você vai colocar isso na cabeça de uma pessoa que passou a vida inteira que não sabe nada, não sabe disso aí, não tem conhecimento, não tem essa percepção? O que você vai esperar? Não tem outro jeito. Eu queria saber assim, algumas dicas que você pode dar para nós assim, para melhorar as coisas da nossa vida. Eu sei que você vai lançar um livro, né, que eu acredito que deve ter. No teu livro tem alguma coisa sobre isso? Só dicas. A pessoa, são quase 400 páginas. A pessoa, o caminhão está passando. Eu quero dica, é tão bom dicas. A pessoa vai lendo e vai fazendo... você vai dar dica, bastante dica. O pessoal tem me perguntado, vai ter muita dica, vai ter coisa prática, porque é uma coisa nova que você está trazendo, Vânia. Ninguém conhece isso aí, querida. Então, a primeira dica é pegar essa live e compartilhar. Porque, tá bom. Porque vai abrir a cabeça de muitas mães. Tem que cuidar, professores com crianças. Pelo amor de Deus. É útil o celular, ok, mas pelo amor de Deus, vive na natureza. Hoje existe a medicina da natureza. Eu estive no retiro esse final de semana com os meus alunos do Practitioner do Master. A gente estava no meio da natureza, num hotel, fazenda. Nós chegamos no sábado às 8h30 da manhã, eu peguei um saco
e fui passando e falando, põe o celular aqui dentro. O pessoal quase surtou, Walter. Eu falei, põe o celular aqui dentro. Vocês vão pegar esse celular só amanhã. Ai, meu Deus! Eu falei, avisa a família que você vai estar incomunicável. Se tiver qualquer desastre, eu vou estar com o celular. Legal. O pessoal começou a espumar, tremer, delírio treme, sabe? Parece que estava faltando alguma coisa. Sim. Coloquei num saco, eu e o Renato lacramos e coloquei no porta-mala do meu carro, tranquei. Eles ficaram 2 dias sem celular. Olha. Se relacionaram, se divertiram que nem crianças, brincaram na piscina, fizemos trilha, na hora do almoço conversavam. As pessoas ficavam procurando automaticamente o celular no bolso, ficavam procurando porque estavam habituadas. Dormiram que nem uns anjos, não precisou de celular. No dia seguinte, na hora de entregar, eles falaram assim, ai, eu até postei no Instagram, eles entregando o celular, eles se rachando de rir, porque o pessoal falou assim, celular. Tinha gente que falava assim, eu nem quero mais, nem dá vontade. Descobri que eu não preciso tanto disso. Nós precisamos aprender a nos reconectar com a natureza. Somos natureza. Eu imploro. Precisamos, não só nas férias. Aí o pessoal fala assim, ai, como é bom férias. Porque normalmente vai para a natureza. Mesmo que você vá em Nova York, caminha quilômetros em Nova York olhando para o céu. Por que não caminha aqui olhando para o céu? Caminhe aqui. Meu Deus do céu. Vai para a nossa cidade é maravilhosa, vai para os parques, vai tomar um banho de cachoeira. Gente, nós precisamos nos reconectar semanalmente com a natureza. Não pode, então abre a janela e olha para o céu, como eu estava falando. Precisa olhar mais para o céu. As pessoas me acham meio louco, sabe por quê? Eu moro em Santa Felicidade, em casa, né? E eu costumo falar com árvores. Você sabe quantas árvores eu já falei e já cumprimentei? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil no mundo inteiro. Eu falo com a árvore, que parecer. Então, as pessoas dizem, esse cara é doido? Eu não sou doido, eu estou falando de verdade. É tão gostoso. Tão delicioso. Quando eu vou de vez em quando para Camboriú, que eu tenho um apartamento lá, e de vez eu digo assim, vamos deixar com a minha esposa, vamos deixar o carro aqui, vamos a pé, mas ela não quer, mas eu quero a pé. É tão gostoso de ver a natureza. E olha, mexer com as árvores, eu falo com as plantinhas, sabe? Eu tenho um jasmim que tem um cheirinho gostoso. Daí eu falo, que cheiro, que delícia. Ah, mas tá muito... Não, é uma delícia isso aqui, gente. Isso que você está falando, Vânia, é uma delícia ouvir isso, viu? Sim, e você sabe que, Walter, é muito curioso. Essa experimentação tua de falar com as plantas está aqui no livro. Ah, é? Ah, eu amo falar com elas. Se você vai me chamar, esse cara é doido. Não é doido, não, estou falando com ela mesmo. Ah, e você não sabe. Na minha casa tem umas plantas que agora eu vi que ela estava meio tristinha, sabe? Eu não estava dando muita atenção para ela. Eu não sei o nome, é bem grande, assim, bem verde, assim. E eu comecei a conversar com ela, coloquei e falei assim, como ela tá bonita! Até a minha esposa falou, como é que essa planta tá bonita! Olha! Olha só, é bem isso, Walter. No livro eu falo do Paulinho, um arquiteto, ele tinha, assim, porque essa coisa de falar com as plantas é maravilhoso, porque elas retornam energeticamente. Isso é comprovado cientificamente. Tem um livro de ciência que se chama A Vida Secreta das Plantas. Elas realmente retornam para a gente. Mas o Paulinho, esse arquiteto, que foi o que ilustrou o livro, você vai ver, é o livro todo ilustrado. Ele tinha na empresa uma planta em cima da mesa. E ele conversava com a planta, porque isso está naquela Profecia Celestina, aquele livro muito antigo. Eu tenho. Sim, você conversa com a planta e você se envolve no campo energético da planta, na aura da planta.
E, porque todo ser vivo tem uma aura, tem um campo energético, isso é da física, se chama campo de força N. É um campo eletromagnético, que os yogis mapearam, a medicina chinesa já sabe há 5.000 anos atrás, né? Mas o ocidental precisa de ciência para comprovar. E aí, ele entrava no campo eletromagnético e ele sempre mandava amor, alegria, gratidão para aquela planta. E quando ele não estava bem, ele sentava na frente da planta e ele pedia para ela, eu não estou bem hoje. Ele sentia uma aura envolvendo ele. Mas que legal, isso eu acho fantástico. A planta estivesse abraçando ele. Olha que coisa. Ele agradecia e levava coisas boas para ela quando ele estava bem. Mas quando ele não estava bem, ela fazia isso com ele. E na Vida Secreta das Plantas, que é esse livro de ciência, eles falam, as plantas, eles colocaram eletrodos nas plantas. Sabe eletrodos? Esse medidor de bioavaliação. E aí, eles faziam uma pessoa entrar com uma planta, uma samambaia, e uma pessoa ia lá e beliscava a samambaia. Beliscava, judiava dela. E o eletrodo fazia isso aqui. A planta sentia uma vibração negativa, ficava bem desequilibrada os osciladores. E numa outra sala, essa mesma pessoa ia lá e fazia um carinho na planta, numa samambaia. E o oscilador ficava super calminho. E fazia isso umas 3 vezes, com a mesma samambaia em cada sala. Olha só, quando essa pessoa entrava na sala, a planta que era beliscada, só do cara entrar na sala, o oscilador fazia assim. Viu como é E que é? a planta que ele dava carinho, a hora que ele abria a porta, a planta emitia uma sensação de serenidade, de tranquilidade no oscilador. Então, as plantas sentem a nossa vibração. Tem umas árvores ali no Parque Barigui que eu converso muito com elas também. A gente é louco igual, Walter. Mas em qualquer país que eu vou, eu sou assim. Não é aqui no Brasil, não. Se eu viajar. Vânia, olha, eu quero falar um pouquinho. O pessoal botou ali no congresso. Deixa eu te falar. Ali no Parque Barigui, isso já tem uns 30 anos. Tem umas áreas bonitas. Lindas. E eu converso com elas, eu abraço elas, eu falo como elas são lindas, eu sento embaixo para meditar, um monte de coisa. E quando eu não estou bem, porque a gente tem oscilações, né? Tem vezes que a gente não está lá muito de bem com a vida. Mas eu tenho o hábito de sempre caminhar no parque, eu sou uma caminhante. Eu vou lá, eu não estou muito bem, eu sento debaixo delas e parece que elas me abraçam. Eu sinto como se elas derramassem uma luz em cima de mim. Eu fico ali uns 5 minutos, eu saio renovada. Então a gente tem troca com todos os seres. Vocês viram o meu gatinho aqui? A gente troca com todos os seres, com as plantas, com os animais, até com os minerais, com as pedras, porque as pedras têm memória. E imagina um ser humano, então. Imagina. Então a gente precisa cuidar desse biocomputador que é o nosso corpo, a nossa expressão, os nossos pensamentos, principalmente quem trabalha com outras pessoas. Porque nós estamos nos projetando nessas pessoas. Nós estamos afetando elas. Então a gente precisa ser uma pessoa mais harmoniosa. É no mínimo isso que nós devemos contribuir para o planeta. A gente é um ser em evolução. Mas tem pessoas que ficam se lamentando. Ai, porque meu pai, ai, porque minha mãe, por síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre é assim. Parou, na PNL, a gente diz que não tem mais espaço para vítima. Nós temos é que nos salvar. Né? Aquela metáfora da borboleta, né? A lagarta que entra no casulo e que ela faz um esforço para sair do casulo. E que alguns cientistas tentaram cortar com estilete para facilitar a saída da borboleta, só que o que aconteceu?
a borboleta saiu fraca e morreu, não conseguiu voar. Então, a conclusão dos biólogos é que o esforço que a borboleta faz para sair do casulo é o que fortalece ela para ela poder alçar grandes voos. Então, você muitas vezes está dentro de um casulo sofrendo, ninguém pode abrir o teu casulo. As pessoas podem orar por você, te mandar energias boas, te dar uma força, com certeza. Mas é você que tem que fazer o seu processo de saída. Você tem que fazer o seu esforço. Não cai o milagre do céu assim. Na própria Bíblia fala, faz a sua parte que Deus fará dele. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E a PNL, eu gosto muito da PNL, eu venho do yoga, né? Então, o yoga já traz essa concepção, mas a PNL é a cereja do bolo. Ela mostra ferramentas fáceis para a gente se administrar. Ela ensina a gente a mudar a forma de pensamento. Ela ensina a gente a se reprogramar e não ficar culpando pai e mãe, porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Pensa bem. Eles se esforçaram para fazer o melhor dentro do que eles aprenderam. Então, nós que estamos nessa geração, que tem tanta informação disponível, às vezes gratuitas, olha essa live com tanta dica, e livros, e congressos, e um monte de coisa, e os cursos, né, Valda, que você dá e dou. Vânia, eu sei que você vai estar no congresso, gente, a gente vai ter o congresso dia 15, 16, 17, a Vânia vai trazer esse lado fantástico do corpo fala e os 7 sentidos, né? Nós vamos ter 14 palestrantes. Então, eu digo às pessoas que querem conhecer, entrar no site www.congressopnl.com.br. Sou presidente do congresso já, tenho 28 anos de PNL, mas essa aqui tem muito mais do que eu. Tem mais de 30 anos, né? Eu não sabia, mas agora estou sabendo. E eu vou trazer um trabalho também fantástico, Vânia, o poder do cérebro dominante, que afeta os nossos pensamentos, que você mesmo falou, afeta as nossas personalidades, né? Nós vamos ter o Jairo Mancilha trabalhando a consciência, o PNL, consciência e espiritualidade. E uma coisa importante que você falou, que a Séries vai trabalhar, o poder transformador da palavra. A palavra, como você falou, ela pega no corpo da gente e você limpa como? Com a respiração, e ela vai trazer esses exercícios. Eu sei que você vai trazer muito exercício, nós vamos ter o pessoal do Ken Wilber, o Einstein da consciência, aprendizagem acelerada, vai ter ambiente de pensamento, então é um congresso fantástico. E outra coisa, pode fazer um dia, quem quiser entrar, entra, olha, esse congresso, como é que você vai pegar 14 palestrantes daquela coisa? Tudo no mesmo lugar, gente. Agora, eu tenho 2 perguntas minhas para você, em relação ao teu trabalho. Eu quero perguntar assim, no que você trabalha, o que te entusiasma? Essa é a primeira pergunta. O que me entusiasma é ver o resultado no outro, é ser útil. A minha vida no planeta Terra tem uma palavra, utilidade. Eu tenho que me sentir útil, eu sou feliz me sentindo útil. Tanto que as pessoas que me acompanham sabem que eu faço um trabalho com adolescentes de orfanato já há muitos anos. Tem um indiano morando aqui comigo, estou dando a mão para ele, ele vai estar conosco, ele é de Nova Delhi. E a PNL, muitas vezes... Gente, eu dou formação de PNL há 30 anos. E aí, gente, eu falo assim, meu Deus, eu estou falando a mesma coisa. Claro que sempre com novidades, né? Mas cada vez que chega um aluno, uma aluna fala assim, meu Deus, Vânia, você salvou minha vida. Eu falo assim, não, é a PNL que salvou a tua vida. Eu só fui uma guia. Quando uma pessoa me liga e fala assim, meu Deus, aquela meditação que você postou no YouTube fez a minha mente se acalmar, aquele exercício que você colocou. Então, eu me sinto útil, eu sou feliz, eu sou uma pessoa que tenho 2 lemas, respeito e utilidade. Então, eu preciso muito respeitar
todos os seres, sou vegetariana há 40 anos. Olha. Ah, mas isso aí, se eu fosse fazer uma live, queria só saber sobre isso. Mas a minha segunda pergunta, em relação ao teu trabalho, o que faz o teu coração bater mais forte? O que faz meu coração bater forte é... Gente, ela respirou, gente, você viu? O que faz o teu coração bater mais forte? O meu trabalho. Eu sou muito realizada com o meu trabalho. Eu abri mão de ser mãe biológica com 16 anos, porque eu tive numa meditação de yoga uma intuição que eu deveria ser uma mãe social. Então, a minha maternidade, quando eu tenho, acho que 10 livros escritos, cada livro que eu escrevo é um filho que nasce. Cada pessoa que eu ajudo, tanto que os meninos de orfanato, eles me chamam de Mãe Vânia. É trabalho fantástico. O meu trabalho me realiza. A minha vida é o meu trabalho. Eu sou isso. Eu sou PNL, eu sou yoga, eu sou amor pelos seres. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas, com a natureza. Eu sou vida, mas o que eu gosto de falar assim a minha vida pode se terminar, ser finita amanhã aqui na Terra. Eu não penso em quantidade, Walter. Eu penso em qualidade. Eu peço muito a Deus sempre essa saúde. Eu gosto muito de ter saúde e para eu viver intensamente. E a PNL me ajudou muito a eu viver intensamente. O yoga, a PNL, essas coisas que fazem eu ser uma pessoa melhor para mim mesma, para as pessoas ao meu redor. E eu sempre, qualquer coisa que acontece, eu falo, como eu posso contribuir? Como eu posso contribuir? Então, isso me encanta. Eu sou feliz comigo, eu sou agradecida pela minha vida, eu realmente gosto de mim, aprendi a gostar de mim, depois de tanta psicoterapia, de tanta PNL me revirando do avesso, eu aprendi a gostar de cada parte de mim. Então, eu estou nos meus 61 anos muito realizada, muito feliz. Isso não quer dizer que eu não tenho altos e baixos. Isso não quer dizer que eu não tenha desafios. Todo mundo tem, porque o planeta Terra é um planeta de desafios. Mas quando a gente está em paz aqui, perdoei pai e mãe, perdoei todo mundo, me virei do avesso para entender o lado deles, né? Me colocar, esses reimprints que a gente faz na PNL, de se colocar no lugar do outro. Gente do céu, a gente encontra uma paz, uma serenidade, e a gente quer isso para os outros, né? Quando a gente alcança interno, a gente quer que o mundo encontre isso. Eu acho que por isso que eu escrevo tanto livro, gravo tanta coisa na internet. Você é uma dinamismo, você é uma dinâmica. Eu sempre digo assim, Vânia, você é uma coisa impressionante. A tua criatividade é enorme. E ela sempre assim, a gente sempre desse jeitinho. Vânia, você imagina, as pessoas assim, muitas vezes não dão a minha idade. Né? Ah, você tem 60. Vânia, eu tenho 71 anos. Uau! Não, e eu tô forte, se você pegar que tudo for... Gente, uma energia incrível. Claro, faço academia já há 6 meses, mas fiz 10 anos pilates de solo, tenho uma flexibilidade enorme. Então eu digo assim, a gente tratando bem o corpo, ele é maravilhoso. Eu só ainda, a alimentação, quando você fala que você é vegetariana, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, e a proteína, de onde que vem? O que ela faz, gente? Ela deve ter, porque, Vânia, você sempre foi a magrinha, sempre foi dinâmica, esse jeitinho de falar, com essa energia, sempre foi assim, gente que eu conheço você há muito tempo. E eu digo, meu Deus, mulher, eu tenho 71, as pessoas, na academia eu minto a minha idade. A minha filha disse, pai, para de mentir, por que você não fala a sua idade? Eu falo, querido, quantos anos você tem? Eu digo, passei de 60. As pessoas não acreditam. Mas é verdade, meu pai não aparentava, meu pai tinha 86 anos, 87. Se eu te mostrar a foto dele, você não acredita, ele não aparentava.
a idade. E então eu puxei um pouco do meu pai, né? Meu pai. E também, gente, aí entra um pouquinho da tua meditação. Vânia, a meditação, medito há 45 anos que eu medito. Olha só. Salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Isso. Meditação transcendental. Eu uso esse cara aqui, ó. Vou te pegar aqui, ó. Ó. Sim. Meditação transcendental. Esse yogi. Eu faço essa meditação transcendental há 40 e poucos anos com mantra. Meu Deus, as pessoas dizem assim, Walter, olha, eu só posso dizer, como você fala do corpo, porque você é especialista no corpo. Gente, a Vânia é especialista mesmo, porque desde que eu te conheço, é sempre esse trabalho com o corpo, com a yoga. A yoga também me ajudou muito. A dona Geralda, não sei se conheceu ela. Dona Geralda. Conheceu a Geralda? A Geralda me ajudou. Ela dizia assim, pega para o meu corpo e diz assim, aperta, aperta aqui, aperta, tira esse negócio para fora, tira essa energia ruim. Então eu me aperto, as pessoas dizem, esse cara é doido. Que nada. É uma delícia. Gente, faz um bem pra gente. Sim. Você me conhece, né? As pessoas dizem, Walter, você está sempre sorridente, alegre. Eu não sinto, eu sinto essa alegria. Eu só agradeço a Deus toda hora. Gratidão. Gratidão, né? Como é importante, Vânia. Isso que você fala. Então, eu sou um admirador seu. Você não sabe muito isso. Mas eu digo assim, a Vânia é incrível. Tanto que nos congressos eu te convido sempre. Eu digo, Jairo, a Vânia tem que estar. O PNL é maravilhoso. O PNL mudou a minha vida também. Eu sou engenheiro. Né? Um engenheiro que traz constelação e não faz constelação. Já participei de mais de 1000. As pessoas, por que você não faz? Porque não é a minha missão é trazer. Eu trouxe o Theta Healing, que é maravilhoso. A minha missão foi trazer o coach, sim. Eu dou aula, já estou com mais de 7.000 alunos de coach. Já estou na turma 89, chama The Coach Clinic. Aí é diferente, foi considerado pela você é o melhor curso de coach para executivos. Mas aí é diferente. Mas eu dou com alegria. Se você vê, você já me conhece há muito tempo, né? Sempre do mesmo jeito. E você, eu digo, meu Deus do céu, essa Vânia não muda. Eu acho que ela tem um mármore ali que ela se conserva. Mas isso é importante, isso que você falou. Nós precisamos juntar essa visão sistêmica, que é essa ponta que a PNL traz, essa consciência. Pensar corretamente, de uma forma construtiva, que é a forma pensamento, porque o pensamento está elaborando uma bioquímica. Só de pensar no limão, a pessoa saliva. Né? Então, o Dr. Dennis White fez esses experimentos na NASA. Né? Então, a gente, só de pensar, está mexendo com toda a bioquímica. Então, não adianta a pessoa tomar remédio, mas se pensa errado, não vai ajudar em nada. Então, aquelas pessoas que fazem dieta para emagrecer, mas a cabeça é gorda, né? A pessoa tem que emagrecer a mente, emagrecer as crenças, porque daí isso vai afetar o sistema. Mas daí tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do exercício físico, contato com a natureza, espiritualidade, não importa qual seja a religião, cada um vai exercer a sua espiritualidade da sua forma, porque nós somos a própria igreja, né? Esse corpo é o nosso templo sagrado. Quando você fala, Vânia, você é criativa. Eu sou muito criativa, mas todos os seres são criativos, porque nós temos a centelha do Criador dentro de nós. Todos os seres são criativos, co-criadores, filhos do grande Criador. Então, nós somos criativos. Só que a única diferença é que quando eu fiz o módulo de metáforas na programação neurolinguística, eu abri minha criatividade e comecei a escrever, nunca mais parei. Então, foi ali que eu abri minha criatividade, no módulo de metáforas e linguagem hipnótica da PNL. E aí começou a nascer livro. Hoje eu faço praticamente, de um tempo para cá, um livro por ano. Eu vou produzindo. É muita coisa, vem muita coisa. Então, realmente, nós precisamos abrir a nossa cocriação e ver que nós estamos cocriando a nossa realidade a todo momento.
e que é só a gente se conectar com Deus. Só que Deus não está lá, está aqui. Mas às vezes a gente precisa ir para uma igreja para acessar. Às vezes a gente precisa para um centro. São elementos que nos ajudam a fazer a conexão. A gente precisa de um grupo, até você chegar no ponto de que você descobre que ele está aqui e que você senta debaixo de uma árvore e você se conecta com essa grande beleza do universo que está fora e está dentro e que é você. E aí você começa a pôr para fora essa beleza que somos nós. E aí você começa a ajudar outras pessoas a encontrar essa beleza também. E aí isso é muito... Aí que fica jovem mesmo, né? No próprio Pai Nosso ele diz o que está fora, fora e que está aqui dentro do céu. O céu está aqui dentro. Está dentro da gente. O céu está aqui dentro. É só você sentir. O corpo humano é maravilhoso em todos os sentidos. Não é? O céu está dentro e o inferno também. O inferno também. Mas a gente deixa o inferno de lado. Assim. Tem pessoas que fazem o inferno diariamente com um monte de pensamento negativo. Exatamente. Aí, mas isso aí... Mas, Vânia, por isso que a PNL é útil. Para acabar com crises, com estressantes, com problemas todos que tem. Você troca o pensamento. Eu digo pensamento ruim, eu coloco como se já passou. Pensamento bom, eu falo que como está aqui agora, que já tá... A minha esposa disse, mas eu já me acondicionei isso, então é muito difícil falar coisa negativa. Eu não consigo mais, nem quero. Vânia, eu quero saber a dica final. Eu sei que no congresso você vai dar um show, você é uma pessoa sensacional. Eu nem sei que horário que é, porque eu não estou vendo o horário agora, porque eu falando com você, eu não vejo horário. Eu quero saber, assim, de dica final. O que você vai nos dar de dicas nesse final? Eu sei que você trouxe coisa nova aí, não é? Bom, nossa, uma dica curta, pequena. Você pode sentar na cadeira com a coluna reta, deixa teus pés abertos, joelhos abertos, inspira, eleva os ombros, puxa o ar, aperta, pega todo o cansaço do dia e solta de uma vez. No som da letra A. Inspira, pega todo o cansaço e diga, agora vai para fora. Isso. Gira a cabeça para melhorar a circulação sanguínea do cérebro. Isso. E agora você vai acionar a glândula pineal, tocando no pontinho lá da glândula pineal, que é o ponto da memória. E você vai dizer assim, pensamentos negativos, eu decreto que acabaram. Pensamentos negativos, eu decreto que acabaram. Isso. Daí toca no meio do peito, que é a central das emoções, e diz, sentimentos negativos, eu decreto que acabaram. Pensamentos negativos absorvidos de outras pessoas, eu decreto que acabaram. E agora no meio do peito, sentimentos negativos de outras pessoas, eu decreto que acabaram. Isso. E agora você massageia a tua cabeça, pegando os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, e diz, eu sou fonte de pensamentos construtivos. Isso. E massageia o peito. Inspira. Eu sou fonte de sentimentos construtivos. Eu sou fonte de harmonia, serenidade. Então, esses sentimentos e pensamentos que eu vou levar para minha cama essa noite. E quando você deitar na cama, você vai fazer 10 respirações calmas e profundas. E vai dizer para você mesmo com o seu nome, por exemplo, calma, Vânia, está tudo bem. Você vai falar no seu nome. Calma, Walter. Calma, Walter, está tudo bem. Você vai falar umas 10 vezes isso e vai dormir nessa frequência.
Você vai ver como a sua noite de sono vai ser muito boa e você vai acordar amanhã de manhã se sentindo muito perfeito, muito bem. Porque o nosso cérebro salva as últimas informações que foram pensadas antes de dormir. Então, cuida. Se você fica no celular olhando coisas negativas ou vendo filmes tensos, você vai fazer isso rodar durante toda a noite no teu inconsciente, prejudicando os seus sonhos, e de manhã você acorda cansado. Muitas pessoas falam, acordei mais cansado do que eu imaginava. E eu dormi a noite toda, mas é um sono ruim. Então cuide, porque se você dorme numa frequência negativa, isso vai afetar todo o teu inconsciente. Então, antes de dormir, te acalma, faça um alongamento, um pouquinho de respiração, medita ou faça uma oração, canta se você quiser, toma um banho quentinho e daí deita na cama e faça esse exercício e dizendo para você, calma, está tudo bem, calma, está tudo bem. E aí você dorme na frequência da calma, da confiança, você vai ver como você vai dormir que nem um anjinho. Super bem. Vai se curar. É essa é a minha última dica de hoje. Meu Deus do céu, maravilha, querido. Maravilha mesmo. Olha, é uma alegria estar com você. Tá? Quero agradecer a todos que participaram, muita gente que entraram, saíram, muitos que ficaram. E dizer que a gente vai ter o congresso, quem quiser entra www.congresso, põe congresspnl.com.br, vai lá ver, o congresso está numa condição super em conta, pode fazer um dia só, bem em conta, vai ser uma delícia esse congresso, uma delícia. E você, eu vou estar lá, eu estou na primeira fila, né? Eu também vou estar na primeira fila te assistindo, porque vai ter muita gente boa. Eu que quero agradecer, Walter, pela confiança, pelo convite. Vai ser maravilhoso, a gente vai se divertir muito nesse congresso. Só tem gente boa, positiva. Então, você vai ser envolvida por uma egrégora maravilhosa. E eu vou estar lá com as minhas obras. De Pá, que vai estar lá também fazendo massagem. Vamos estar numa turma muito boa. Vai ser muito bom. Obrigada, Walter. E nós vamos postar essa live para você compartilhar com outras pessoas. Vamos postar. Querida, muito obrigado. Valeu mesmo, de coração, tá? Amei, tá? De verdade, eu aprendo com você. Você é uma pessoa que só traz coisa boa. Só traz boa. E eu sei o teu trabalho. Eu sei o quanto você ajuda as crianças, quanto você ajuda as pessoas. Você sempre está ajudando alguém. Lembra que eu sempre falo isso? Olha, você sempre está ajudando uma pessoa, sempre traz alguém para ajudar. É a nossa missão. Obrigado. Namastê. Obrigado. Então, tudo de bom. Abraço para todos. Né? Tchau, gente. Olha, tem gente entrando ainda, que pena, né? Tem tanta coisa boa. Mas, ó, gente, a live vai ficar gravada, assistam, é muito aprendizado, muito mesmo. Obrigado. Gratidão, gente. Até semana que vem no congresso. Até semana que vem. Até mais. Tudo de bom.